Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar de mais dois jogos da Premier League aqui. Luton Town e Newcastle, um 4-4 absolutamente maluco, e o Brighton vencendo o Crystal Palace. E se bobear, a gente pode até dar uma pincelada também em Burnley e Fulham, né? Embora eu não vou colocar tudo isso no vídeo, porque senão não cabe, né? Pelo menos na thumbnail ou no título. Mas de qualquer maneira, primeiro falar de Luton Town e Newcastle. Uma loucura, 4-4. O Luton Town tá com um ataque legal, hein? Elijah Adebayo jogando muito bem. Ross Barkley, quem vê os vídeos desde os primórdios aqui do canal, do falando do Chelsea, deve lembrar eu comentando do Ross Barkley, como eu odiava ele. Nossa, que jogador que eu detestava. Mas ele tá jogando bem no Luton Town, tenta ser o máximo imparcial aqui. Ele tem feito um bom trabalho, tem sido um jogador criativo, tem ajudado bastante ali o ataque do time. E o Elijah Adebayo, pra mim, é grande destaque, né? Tá fazendo uma grande temporada. E pra mim, o Rob Edwards faz um trabalho bem subestimado, né? Pouca gente vai conhecer o técnico do Luton Town, mas o trabalho é muito bom e está possibilitando o time lutar por uma permanência na primeira divisão. E não só pela punição do Everton, como eles estão próximos do Nottingham Forest, né? Do Newcastle não, mas eles estão próximos e eu acredito até que tem jogado um futebol melhor do que o time do Nuno Espírito Santo. Então é interessante ver até onde esse time vai chegar. Apostar em alguns veteranos, né? Andrew Townsend, Ross Barkley e até alguns jogadores não aproveitados por times maiores, o Lokonga do Arsenal. Vamos ver até onde isso vai levar, mas até agora uma melhora bem interessante no nível de futebol. E assim, né, o Newcastle tá num nível bem abaixo taticamente da temporada passada. Ainda é capaz de pressionar, mas muitos buracos a mais. Um time que não passa a segurança defensiva que passou na temporada passada. Foi a melhor defesa do primeiro turno, se não me falha a memória, o Newcastle do Eddie Howe. Aí depois do segundo turno já teve uma piora, mas mesmo assim garantiu um top 4. Esse time não tem condições de top 4 jogando esse futebol de agora, né? Não é seguro, é um time que no final oscila demais e com isso acaba abrindo a janela para tropeços como esse. Quase foi uma derrota, ainda buscaram o empate, mas assim, as lesões já são menos do que antes e o nível de futebol não parece estar sendo recuperado da maneira que era de se esperar. Está melhor do que aquela sequência horrível que o time estava antes, mas ainda não melhorou o suficiente. A gente também teve Brighton e Crystal Palace 4-1. Tá difícil a situação para o Roy Hodgson, né? Eu tento defender o cidadão, mas a vitória do Brighton é tranquilíssima, né? Propõe muito bem o jogo. Óbvio que perde o clean sheet, né? Isso não pode perder a tradição, mas vitória tranquila, né? Não acho que ninguém vai ficar se incomodando de sofrer um gol numa partida que você marca 4. 4-1 é um placar que se orgulha com tranquilidade, né? Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar se preocupando com clean sheet quando seu time marca 4 gols. Mas, de qualquer maneira, o Brighton conseguindo uma boa vitória depois de levar uma surra do Luton Town, né? Precisavam. E assim, a briga desses times é numa zona parecida de tabela. Newcastle, Brighton estão brigando pelo sexto lugar, que atualmente está nas mãos do West Ham. Então, eles precisam somar esses pontos. Cada vitória faz muita diferença, né? E foi uma grande atuação. O Crystal Palace é aquela história, né? Tá perdendo alguns atletas importantes, deve perder mais. Acho difícil manterem o Olise para a próxima temporada, por mais que machuque muito, acho que machucou de novo hoje. E assim, né? A gente tem o Eze, que é um jogador bem acima da média, é uma situação bem complicada. Eu não sei o que vai ser do Roy Hodgson, se ele vai ficar ou não, mas a situação para ele não tá nada fácil. E assim, para prometer, como eu dizer, né? Eu falei aqui que ia falar do Burnley e também do Fulham, e eu prometi, então vamos cumprir. A gente teve um jogo em que o Fulham abre 2-0, tem até gol do Rodrigo Muniz, né, que o Atlético Mineiro estava querendo contratar há pouco tempo atrás. E que curiosidade, né? O Chelsea emprestou dois jogadores, um para cada time, né? Dois centroavantes, Armando Broja para o Fulham e Davi Datro Fofana para o Burnley. O Datro Fofana não foi bem lá no União Berlim, vai agora para o Burnley. 2 jogos, 2 gols e uma assistência. Hoje marcando 2 gols que ajudaram a empatar o jogo para o Burnley contra o Fulham. Olha, essa é uma situação que é ruim para o Broja, porque ele tem um gol na Premier League e foi um gol acidental, né? Que o jogador lá foi tentar cortar, do Fulham, inclusive. O gol foi contra o Fulham, né? A bola bate na canela dele e entra no gol. Foi completamente acidental. E o Dato Fofana, né, vai lá e faz os 2 gols hoje, né? Um jogo em marca mais do que o Broja em 14, né? E esse é apenas o segundo jogo de Premier League nessa temporada do Davi Datro Fofana. Então, impressionante o desempenho dele e é bom para o Chelsea, né? Porque eles precisam disso, né? Porque se um cara que você contrata por menos de 20 milhões de euros consegue marcar esses gols de maneira um pouco mais regular, se valoriza de uma maneira impressionante, ou ele vira uma peça importante para o seu time, ou você pode negociá-lo por um valor maior e aí lucro, entende? Se o Burnley fica na primeira divisão e quiser a contratação dele, o Chelsea pode usar isso como oportunidade de mercado, mas
tem que acontecer isso, né? O Burnley tem que ficar na primeira divisão, e ainda é um time que precisa melhorar muito em relação a isso. De lição para todos esses jogos, você vê que todos os times sabem pelo menos jogar o básico de futebol, o que me deixa mais frustrado com o Saddam Pochettino, que é com certeza o pior trabalho tático da Premier League atualmente. O Chelsea não consegue básico. Mostrei até a foto aí da organização tática do Chelsea contra o Liverpool, com 2-6-2 sem alinhamentos, que o Pochettino acredita que vai vencer os adversários pela confusão. O time é tão desorganizado que pode virar uma organização. Será que ele pensa assim, igual aqueles filmes de comédia da década de 80, que é a regra do tão ruim que fica bom? Não é assim que funciona. Então, eu tenho que rir pra não chorar, né? Porque senão eu vou chorar muito. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.